meus irmãos, bom dia. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos nós podermos adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor, entregar toda a honra, todo o louvor àquele que pertence, a quem é devido. Eu quero convidar você aí na sua casa, onde você está neste momento, assistindo o seu celular, no tablet ou na televisão, que você possa estar pedindo ao Senhor que prepare o seu coração para você ouvi-lo nesta manhã. Que o Senhor venha direcionar tudo que vai estar acontecendo aqui e tudo que vai estar acontecendo aí, aonde você está neste momento, para que você possa ouvir a voz dele, através dos louvores, através da mensagem, através dos versículos que serão lidos aqui, amém? Vamos neste momento estar orando ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, entregar o seu coração e os seus pensamentos diante de Deus. Vamos falar com o nosso Pai neste momento. Pai amado, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por todos os Teus benefícios. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Te buscando, Te adorando, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sondar os nossos corações, venha tirar dos nossos corações tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Direciona o nosso coração, o nosso desejo para Te adorar e ouvir a Tua voz. Direciona, Senhor, a nossa mente para querer aprender mais de Ti nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, que aonde que a Tua mensagem, a Tua palavra vai chegar, que possa estar tocando, Senhor, aos corações. Cuida, Senhor, de cada um que está ouvindo, ó Pai, este culto neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Orou aí? Vamos então estar abrindo agora as nossas Bíblias em Salmos 98. Convido você a estar lendo junto comigo. Nós vamos ler Salmos 98, versículos de 1 a 4. Então vamos estar... Que você possa estar abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está neste momento, para estarmos lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, Salmo 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Aleluia! Eu quero te convidar, meu querido, nesta manhã, a estar louvando ao Senhor da forma que nós lemos aqui na palavra dele. Que nós possamos estar louvando ao Senhor com alegria, que nós possamos estar louvando o Senhor com músicas, que nós possamos estar dando neste momento o nosso melhor para adorar a Deus. Você pode nesse momento estar se levantando, você pode continuar sentado, mas que você esteja de uma forma que você se sinta confortável para adorar ao Senhor, com músicas, com louvores, através das músicas, como nós lemos na palavra. Amém? Então gostaria de nesse momento estar chamando o Ministério de Louvor e nós vamos estar adorando ao Senhor. És tu
possa estar aí, com seu coração voltado para adorar o nosso Deus. Que mais uma vez possa ser realizado um milagre na sua vida. Que mais uma vez você possa deitar nos braços do nosso Deus e descansar nos seus braços, chorando, falando com Ele as necessidades, seus agradecimentos por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Cante conosco essa canção dessa manhã. Posso crer
nome de Jesus, somos misericórdia. Vitória, Pai, seguidas de milagres, ó Deus querido. De agradecimento, ó Deus, por entender, ó Deus, que sempre estamos, ó Deus, sob os seus cuidados. E que o seu amor, ó Deus, é maior que tudo, Deus querido. E o cuidado, ó Pai, que o Senhor tem tido conosco, Pai querido, é tão grandioso, ó Pai querido, que não podemos, ó Deus, expressar. Que suas maravilhas são tantas, ó Deus, que não podemos contá-las, ó Deus querido. Mas, ó Deus, que em nome de Jesus, os nossos corações nessa manhã, ó Pai, sejam agradecidos, ó Deus querido, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em cada um de nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, como é bom louvar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Espero que você tenha aproveitado este momento, porque a palavra nos fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu espero que você tenha louvado a Deus do fundo do seu coração, aproveitado essa oportunidade. Neste momento eu queria convidar você a estar orando junto comigo. Vamos orar, vamos entregar as nossas vidas diante de Deus. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Feche os seus olhos, coloque diante de Deus neste momento as suas necessidades. Eu sei que às vezes na nossa casa, ou em outro lugar que a gente esteja assistindo, fica mais difícil, mas se for possível, dobre os seus joelhos e esteja falando com o Senhor de coração nesta manhã. Amém? Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, nos ajoelhamos, ó Deus, nos prostramos diante do Senhor, um Deus de toda grandeza e de toda majestade. E eu venho te pedir, ó Deus, neste momento, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, estar visitando cada pessoa, cada lar, ó Deus, aonde a sua mensagem está chegando. Senhor, que o Senhor venha estar cuidando de cada família. Senhor, Tu conheces as necessidades de cada um, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, dos enfermos, ó Deus. Leva cura, Jesus. Tu és o médico dos médicos. Leve cura, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que precisam ser curados. Libertação, Senhor, para os que precisam ser libertos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando, ó Deus, agora em cada vida, cuidando, Senhor. Nós queremos Te entregar, ó Pai, a nossa igreja, os nossos irmãos, cada família, ó Deus, da nossa igreja, pedindo que o Senhor venha estar cuidando, ó Deus, que o Senhor venha estar livrando de todo mal, que o Senhor possa, ó Deus, estar restaurando. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te entregar, ó Pai, toda a situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso mundo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar trazendo a cura, ó Deus, para esse Covid-19. Tu és, ó Deus, poderoso, nós sabemos disso, mas que seja feito, ó Deus, a Tua vontade. Trabalha, Senhor, na vida de cada governante, trabalha, Senhor, na vida de cada médico, cada enfermeiro, cada cientista, Senhor, de todas as pessoas que estão envolvidas, ó Deus, para combater este mal. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos por cada pessoa curada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Tu és o médico dos médicos. Muito obrigada porque o Senhor cuida de tudo. Nada foge ao Teu controle. Pedimos sim também, ó Deus, por cada pessoa que se encontra enlutada, que perdeu, ó Deus, um parente querido, que o Senhor, ó Deus, possa estar levando o seu conforto, o seu consolo, e que, ó Deus, nós como Teu povo, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, ó Pai, de todas as coisas, que em nada a gente venha perder a nossa fé, mas que tudo, ó Deus, venha contribuir para que a gente se fortaleça mais e mais na Tua presença, Senhor. Visita, ó Deus, a família do nosso pastor, cuida, Senhor, da sua família, cuida do Teu servo, fortaleça, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, que ele possa continuar, ó Deus, em Tua presença. Muito obrigada, ó Deus, por tudo. Obrigada porque Tu és um Deus grandioso. Obrigada porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. Muito obrigada, ó Deus, por cada maravilha. Obrigada pela Tua fidelidade. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sustentado esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Muito obrigada porque o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem cuidado. Senhor, em nome de Jesus, que
que o Senhor vem estar tocando, Pai, e que o Senhor vem estar fazendo a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar lendo mais uma vez a palavra do Senhor. Dessa vez nós vamos estar lendo em Colossenses. Vou estar aqui abrindo a minha Bíblia. Você também pode estar aí abrindo a sua Bíblia. Vamos estar lendo a palavra de Deus mais uma vez. Deixa eu só achar. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Colossenses 1, de 21 a 23. E diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal. Desculpa, vou ler de novo. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então essa palavra, ela nos traz à memória que nós éramos separados de Deus por causa do nosso mau procedimento, mas que o Senhor Jesus Cristo nos libertou, que o Senhor nos apresentou novamente diante do Senhor, santos e inculpáveis, livres de qualquer acusação. Mas tem um porém, desde que continuemos alicerçados e firmes na nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quero te convidar neste momento a estar ouvindo mais uma vez a palavra de Deus, através da mensagem com o nosso pastor Tiago. Que você possa estar recebendo essa palavra, e que essa palavra venha tornar você e a mim firmes, alicerçados na fé diante do Senhor. Que a nossa fé possa aumentar a cada dia, que o nosso amor pelo nosso Pai possa aumentar a cada dia. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, através dessa mensagem. Amém? Deus esteja com você. Vamos ouvir o nosso pastor. Bom dia, Igreja de Cristo. Como é bom saber que você está aí do outro lado. Muito obrigado, Angélica, por essa direção nessa manhã. Já estávamos sentindo a sua falta, hein? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos começar a ouvir agora, nessa manhã, aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Peço que você preste bastante atenção para não perder nada do que Deus tem para você nessa manhã. Meus irmãos, feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Estamos aqui, ó Pai, para engrandecer, exaltar, glorificar o seu santo nome, ó Pai. Vamos, ó Pai, ler a sua palavra nesse momento, ó Pai, e que através dessa leitura, ó Deus, possamos ouvir a sua voz. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez, meus irmãos, eu esteja falando para pessoas que já conhecem de cor e salteado esse versículo aí, e através dele que vamos estudar nessa manhã sobre o seguinte tema: Deus sara essa nação, a nossa nação, o Brasil, o nosso país, o país em que habitamos precisa ser sarado pelo Senhor. Amém, meu irmão? O Brasil precisa de cura e nós precisamos aprender a levar o nosso país
até o trono da graça de Cristo através da nossa vida de oração. Mas antes eu vou te dar alguns dados sobre o Brasil, sobre o país em que estamos. Você sabia que o Brasil, ele precisa muito da cura espiritual do nosso Deus para essa nação? Não só uma cura pela questão da Covid-19 que tem assolado o nosso país esse ano, mas a nossa nação está atravessando um tempo grandioso de crise. Entretanto, a nossa maior crise aqui no Brasil não é a crise política e não é a crise econômica. A nossa maior crise é a falta de moralidade. O nosso país é conhecido como o país do carnaval, o país do samba, o país do futebol, mas este encantador país está sendo envergonhado pelo peso do pecado que tem assolado a nossa nação. Vivemos a trágica realidade de ver um Brasil que é campeão mundial no consumo da cachaça. Você sabia disso? É o segundo maior consumidor país do mundo de tabaco. É o terceiro no ranking mundial do contágio com a AIDS. Somos o país de 15 milhões de homossexuais, de 4 milhões de abortos por ano. Somos o país, não sei se você sabe dessa, mas da televisão, das emissoras abertas, mais promíscuas do planeta. Somos o povo que assiste à destruição dos valores morais, a rebeldia dos filhos contra os pais, a prática crescente do sexo antes do casamento, o índice escandaloso da separação e do divórcio por motivos fúteis. Somos um povo que vê o crescimento acelerado de motéis nas cidades e nas estradas. Somos uma verdadeira prostituição estabelecida na nossa nação. Somos o povo que vê a degradação moral da família e isso nem nos incomoda mais. Somos o povo que vê assustado o índice de delinquência crescendo cada vez mais, tomando as nossas cidades tornando as nossas cidades em campos de guerra e em palcos do terror. Nós somos o povo que vê os traficantes dominando cidades inteiras, exercendo um governo paralelo, conspirando contra toda a autoridade constituída, escravizando a nossa juventude com esse moral ou atos imorais, ácidos, vindos do inferno para destruir valores importantes dos nossos jovens. Somos o povo que está assistindo o país atravessar uma grande crise política, mais do que uma crise de desemprego, uma crise de recessão. Estamos enfrentando uma crise de sucateamento da saúde grave, e isso tem generalizado, entre todas as cidades, entre todos os municípios do Brasil, desestabilizando a nação inteira. Por mais do que uma crise econômica, estamos atravessando uma crise ética, especialmente por parte dos nossos líderes, dos nossos governantes. O nosso povo está com a esperança morta. E nessa manhã, através do Evangelho de Cristo, através da Palavra de Deus, vamos aprender a recuperar a esperança que temos na pessoa de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Nós somos os brasileiros, o povo que está atordoado pela dominação da crise moral que se abateu sobre a nossa nação. Há uma inquietação perturbadora nos corredores do poder. Muitos dos nossos representantes políticos estão no fundo, no atoleiro do lamaçal do pecado. E nós, às vezes, batemos palmas para esses políticos. O nosso parlamento está corrompido.
as nossas instituições abaladas, a nossa credibilidade e a nossa moral destruída, a ganância insaciável e imoralidade e o senso de impunidade produziram um esquema de corrupção vergonhoso em nossa nação, sobretudo do governo anterior. O dinheiro que se deveria socorrer os aflitos, construir escolas, hospitais e promover o desenvolvimento da nação, está sendo desviado para fins paradisíacos, fiscais ou para contas bancárias de pessoas que se servem do poder para enriquecer. Diante desse quadro caótico, precisamos nos posicionar como igreja, como servos de Deus, contra esse país que está acontecendo agora, e precisamos clamar a Deus por nossa nação. Deus nos leva a um tempo de orarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Daqui a pouco vai chegar a eleição municipal e nós precisamos estar com os olhos fixos em Cristo, em valores que defendem aquilo que Cristo quer para a nossa nação. A nossa nação está caída e está doente, mas nós temos joelhos para clamar a Deus, para abençoar o nosso país. A nossa nação precisa agora mais do que nunca de cura. Ela precisa se voltar para Deus. Olhando para as Escrituras Sagradas, encontramos Deus fazendo uma promessa para o povo de Israel, que foi esse texto que nós lemos aí de 2 Crônicas 7:14. Na inauguração do Templo de Salomão, na inauguração do templo construído por Salomão, que continua sendo válida para nós nos tempos de hoje. Essa oração foi feita quando o Templo de Salomão foi restituído, foi construído, e essa mesma promessa, que acabamos de ler em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é sim para nossa nação nos tempos de hoje. Esse verso bem conhecido que nós acabamos de ler afirma requisitos de Deus para sarar a nossa nação. Enquanto essa promessa foi originalmente dada ao rei Salomão com respeito ao povo de Israel, é certamente aplicável a todos os que invocam o nome do Senhor em arrependimento e com bastante fé no coração, que Deus é um Deus que pode sarar a nossa nação. Esse versículo é uma autoexpressão da vontade de Deus para ouvir as orações de um povo arrependido e que deseja ver a sua nação sarada por Deus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos amar o nosso país, que nós precisamos orar pelos nossos governantes, que precisamos nós orar para que tudo vá bem. Não deixe de saber de uma coisa nessa manhã: estamos todos no mesmo barco chamado Brasil, e precisamos clamar a Deus para que esse Brasil vá bem daqui para frente, que as coisas comecem a funcionar. Aqui Deus relaciona as doenças da terra que o pecado do povo estava produzindo sobre a nação de Israel. Ele prometeu que a nação de Israel receberia a cura caso mudasse a sua condição espiritual. Dessa forma, a cura divina para a nossa nação está condicionada a 4 atitudes que nós, como povo de Deus, precisamos desde já começar a tomar. Essas atitudes precisam fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida espiritual. Quais são essas atitudes, pastor? O que eu posso fazer para que a minha nação ela vai bem? Então nós vamos destrinchar nessa manhã
2 Crônicas 7,14, parte por parte, para vermos Deus falando ao nosso coração as 4 atitudes que nós precisamos tomar para ir bem no nosso país. O primeiro, está na primeira parte do versículo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, anote aí na sua Bíblia, sublinhe embaixo dela, humilhar. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Humilhar-se é o ato de esvaziamento da soberba, esvaziamento do orgulho. É o primeiro passo na caminhada de volta para Deus e na permanência da sua presença. Tiago 4, do verso 6 ao 10, diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos, com todo o nosso coração, com os nossos joelhos, clamar ao Senhor pelos nossos governantes, pela cura da nossa nação. É impossível alguém se relacionar com Deus e receber dele algum benefício sem passar pela experiência da humildade. E nós precisamos ser crentes humildes, valorosos, valiosos para Deus, que saibam enxergar um país como um país controlado pelo Espírito Santo, como um país não o que ele é, o que lá fora dizem, mas nós precisamos aprender a amar a nossa nação, a ponto de dobrarmos os nossos joelhos em oração por ela, pela cura. Sabe, o que está acontecendo na nossa nação atualmente é permissão de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Então, meu irmão, ore pela nossa nação, ore pelo seu país, ore pelos seus governadores, ore pelas leis que estão a ser aprovados no Congresso. Peça a vontade de Deus. Sabe, muitas vezes somos condicionados a olhar apenas aquilo que achamos e queremos para a nossa nação, mas precisamos começar a aprender aquilo que Deus quer para ela. Ore sim, ore pelo presidente, ore pela família dele, ore para que Deus dê boas ideias, e para que as ideias do presidente sejam dadas por Deus, para a nossa nação ir bem, porque se a nação for destruída ou ir de mal a pior, nós também pagaremos o pato, e nós estaremos procrastinando quanto à oração que nós precisamos fazer para ir bem o nosso país, para ir bem a nossa nação. Estamos tão preocupados ultimamente em defender uma posição, de política, uma posição de esquerda ou uma posição de direita, estamos deixando totalmente de lado a posição de cristãos que se ajoelham e que oram, que exaltam o Senhor e levam ao Senhor as necessidades para Ele resolver com quem Ele permitiu que governasse. Seja do nosso gosto ou não, Deus colocou governadores, Deus permitiu governadores, assim como Deus permitiu tantos outros que foram canais de bênção para abençoar as nações, quanto foram canais de destruição, foram permissivos, foram permissão de Deus. E nós precisamos crer que Deus está no controle da nossa nação. Ore, humilhe-se diante da presença de Deus, clamando ao Senhor por sua nação. Em segundo lugar, vamos lá mais uma vez: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você já anotou aí, já sublinhou, humilhar, coloca uma setinha no humilhar, escreva, é preciso agora. E em segundo lugar, e orar. Tá vendo aí? Humilhar, depois e orar. Sublinha a palavra orar. E coloque uma setinha e coloque sem cessar do lado. Está escrito assim: é por isso que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Segundo passo, orar. É preciso orar por nossa nação. É por isso que estamos nos mobilizando para um tempo de oração por nossa nação. Eu quero convocar toda a igreja nesse momento
a clamar ao Senhor essa semana que vai começar a partir de amanhã. Ore por nossa nação. Ore pela nossa volta aos cultos presenciais. Ore pelo nosso país, pelos nossos governantes, por tudo que está a ser aprovado ou não aprovado, mas nós precisamos clamar ao Senhor pelo nosso país. Orar é preciso sempre, não apenas pelos nossos próprios interesses, mas precisamos ser cumpridores da palavra de Cristo. Nós devemos interceder por todos os cidadãos do nosso país, não apenas para as nossas necessidades pessoais. O estado da nossa nação é uma evidência, ou melhor, o estado que estamos passando na nossa nação é uma evidência de que precisamos orar por uma intervenção divina já. Corrupção, violência, imoralidade, bem como a desagregação das famílias são apenas alguns dos problemas que o nosso país está enfrentando na atualidade. E nós precisamos clamar a Deus por essas coisas. Ore para zerar a corrupção. Ore para zerar as leis que são contra os valores e os princípios de Deus para esse país. Ore para zerar as injustiças sociais. Ore por um avivamento nessa nação, a começar de você. Ore por famílias fortes. Ore por igrejas fortes e restauradas pós-pandemia. Ore por mais pessoas piedosas, por mais pessoas honestas. Ore por governantes que sejam comprometidos com o povo e não opressor desse povo. Em circunstâncias difíceis como as de hoje, nós precisamos estar altamente movidos para clamar a Deus, confiante de que Ele deseja trabalhar a nosso favor. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor por sua nação. Ore ao Senhor pelo seu país. Em Salmo 34:17, o salmista nos ensina o seguinte: Salmo 34:17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Meu irmão, você está esperando o que para começar a orar pelo seu país? Em Jeremias 29:12 está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Deus ouve as nossas orações. Deus se importa com o nosso sofrer. Deus ouve os nossos clamores. Coloque a sua nação, os seus governantes, na presença do Senhor. Peça para que eles vão bem, para que as coisas sejam da vontade do Senhor. Em terceiro lugar, para Deus sarar a nossa nação, vamos continuar a ler o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, você já sublinhou, orar também você já sublinhou, no humilhar-se, você já escreveu aí, é preciso agora, e orar, você colocou uma setinha aí escrito, sem cessar, ou sempre, ou sem parar, e me buscar. Então sublinha a palavra aí, buscar. Coloque uma setinha aí, coloque assim, de verdade agora. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos procurar o nosso Deus pessoalmente com o nosso coração. Em Salmo 105, versículo 4, está escrito o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Nós precisamos buscar a presença de Cristo sempre para a nossa nação. Buscar o Senhor. Você vê aí que a terceira dica que o escritor de 2 Crônicas nos dá para o nosso país e bem, nós precisamos buscar a Cristo. No entanto, não é uma busca de qualquer jeito. A Bíblia diz que devemos buscá-lo como? De todo o coração. Em Jeremias 29:13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Precisamos buscar a Deus com todo o coração, realmente suplicar ao Senhor
para a cura do nosso país. Estamos preocupados, sabe? A pandemia que não termina, pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas, famílias enlutadas, e nós, dentro de nossas casas, sem orarmos, buscando os nossos interesses próprios, tudo errado. Precisamos buscar o Senhor, sabe? Precisamos intervir para a mudança da nossa nação. Não se deixe levar, o pico da doença vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou já passou, ou vai piorar. O que isso irá acontecer? Confie mais em Deus, busque mais a Deus. Deus é o único que pode mudar o quadro. Deus é o único que pode mudar a situação que se encontra a nossa nação. Mas para isso precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus com todo o coração, de verdade, buscar ao Senhor. Nessa busca, nós temos 2 razões motivadoras para não desistir. Você quer aprender a não desistir enquanto você estiver orando pelo seu país? Ele pode ser achado por você. Não pense que Deus não te ouve. Não pense que você está falando sozinho. Deus ouve o seu pedido de socorro. Ele se importa com você. E Ele está perto. É o que lemos em Isaías 55:6. Nosso Deus está perto. E nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Em quarto lugar, para Deus sarar a nossa nação, é preciso converter-se dos seus maus caminhos. Seguimos lendo o versículo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, você já sublinhou. Orar, você também já sublinhou. Buscar, você já sublinhou. E se converter dos seus maus caminhos. Você vai fazer aí uma setinha e puxar do lado assim, em se converter dos seus maus caminhos. Preciso me confessar todos os dias. A confissão de pecados é necessária para a cura ser feita já. Conversão é o ato de converter, é o ato de mudar. Nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar de direção, intenção, pensamento, e tudo isso a fim de afastar-se do pecado para agradar a quem? A Deus, e praticar o que é justo. Nós precisamos nos confessar dos nossos pecados para podermos abrir o nosso coração, para nos converter, ou seja, mudar, deixar para trás os nossos maus caminhos, os nossos pecados. Nós precisamos pedir para Deus sarar o nosso coração, para a gente começar a praticar o que é justo. A conversão é uma atitude essencial para alcançar o favor e a graça de Deus. Porém, essa conversão envolve mudança verdadeira, mudança de pensamento, acompanhada pela mudança de comportamento. Não adianta você mudar só o que você pensa, mas você precisa mudar as suas atitudes. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado diante da sua presença, reconhecendo suas fraquezas e suplicando por perdão. O perdão divino é para todos aqueles que sentem sua necessidade, para todos aqueles que buscam pela absolvição da culpa do seu pecado. É aquela pessoa que reconhece: eu sou pecador, mas eu quero mudar, deixar o orgulho de lado e começar a viver grandes coisas na presença do Senhor. Eu quero ler com você 1 João, capítulo 1, versículo 19. Abre aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Abre a sua Bíblia novamente em Provérbios 28, versículo 13. Abre aí a sua Bíblia, Provérbios 28, 13, que está escrito assim: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona será perdoado. Se você confessar que é pecador, abandonar os seus pecados, você será perdoado. Meu irmão, eu quero deixar uma coisa clara para você nessa manhã. Eu creio que Deus pode sarar a nossa nação. E de acordo com o texto que lemos no início dessa mensagem, que foi como base para estudarmos nessa manhã, se cumprirmos os requisitos exigidos por Ele, vamos colher os frutos das promessas de Deus contidas nesse versículo. Quais são as promessas? A primeira: Deus ouvirá a nossa oração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o quê? Ouvirei do céu. Meus irmãos, Deus ouve as nossas orações. A primeira promessa é que Deus se importa com o nosso sofrer. Ele nos ouve, Ele se importa com nós. A segunda promessa: Deus perdoará os nossos pecados. Deus nos perdoa os pecados e perdoarei os seus pecados. Precisamos nos confessar de coração. E Deus o quê? Sarará a nossa terra. Deus sarará a nossa terra. Nós precisamos entender que nessa promessa aprendemos que Deus tem um povo, que esse povo tem uma terra, que a terra do povo de Deus está ferida por causa do pecado do povo, e que Deus promete sarar a terra caso o povo se humilhe, caso o povo ore, caso o povo se converta de verdade ao Senhor. Deus pode sarar a nossa nação se nós abrirmos os nossos corações e começarmos a praticar de fato o que esse versículo nos ensina a praticar nessa manhã. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, estamos aqui, ó Pai, nessa manhã mais uma vez, ansiosos por Sua presença, ó Pai, em nosso meio, Deus. Queremos te agradecer por já termos sentido o Senhor aqui nessa manhã. Queremos te agradecer por tudo que cantamos, que ouvimos, que lemos da Sua palavra, aquilo que entendemos que a partir de agora precisamos praticar. Espírito Santo, nos ensine a praticar a Sua palavra. Queremos entregar em Suas mãos, ó Pai, a nossa nação nesse momento. Queremos pedir, ó Deus, a Sua intervenção divina sobre o nosso país. Dê sabedoria, ó Pai, aos nossos governantes, ao presidente, ao governador, ao prefeito em exercício, aos nossos legisladores, ao Senado, ao Congresso. Espírito Santo, que a Sua vontade, ó Pai, seja feita, ó Pai, primeiro no coração de cada uma dessas pessoas, abençoando suas famílias, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, faça a Sua vontade para o nosso país, e que nós, como cristãos, como servos do Senhor, possamos nessa manhã aprender a descansarmos no Senhor e a entregarmos a nossa nação em Suas mãos. Toma conta do nosso país, sara a nossa nação, Espírito Santo, em nome de Jesus. Livra, ó Pai, a nossa nação desse vírus infernal que tem destruído muitas alegrias, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, voltar, ó Deus, à normalidade. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, nessa manhã, por termos entendido
o que nós precisamos fazer para que a nossa nação vá bem. Em nome de Jesus é o que clamamos nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui comigo. Que Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração e que você comece a praticar aquilo que Deus já falou para você praticar, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima tarde. Fique com Deus. Até logo mais, às 19 horas. Ou melhor, né? Hoje à tarde, às 5 horas da tarde, teremos a nossa escola bíblica, né? Esperança em tempos de quarentena. Não deixe de estudar ao Senhor, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor comigo, hoje à tarde, às 19 horas. Fique com Deus, que o Senhor nos acompanhe até hoje, às 17 horas, com a nossa EBD, e às 19 com o nosso culto. Tchau!